E aí, tudo bom? Como foi o final de ano? Eu espero que tenha sido bom. Como esse é o primeiro vídeo do ano, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição, porque eu quero começar te dando um presente. Aliás, um presente não, é mais uma lembrancinha. Mas não sai daí que eu já te explico. Então agora vamos ver como funciona essa planilha. A gente tem a data, nome do cliente, nome do serviço, o valor, a cidade e o bairro. Essa é a receita. Aqui a gente tem o dia, a despesa, o valor e uma descrição dessa despesa. A gente faz o agendamento dos serviços pelo Google Agenda. Então eu não preciso vir aqui todo dia colocar o que eu ganhei, o que eu gastei. Quando eu quero completar a planilha, eu abro a agenda e coloco aqui a data. Por exemplo, dia 1º, a Maria fez, por exemplo, um sofá de R$200. Na cidade de Americana, por exemplo, e o bairro. Quando a gente fez em 2016, eu montei essa planilha, eu tinha a intenção de coletar todos esses dados. Categorizar bairro a bairro de todas as cidades que eu atendia ia ser uma tarefa bem complicada. Na verdade, atualmente, a única coisa que a gente anota aqui são as receitas, né, o faturamento e as despesas para eu poder ter uma noção de quanto que a gente faturou, ter uma noção não, saber quanto a gente faturou cada mês e quanto a gente gastou cada mês. Então, eu acabo não colocando sofá, só coloco o valor, o nome da cliente para poder não correr o risco de deixar de anotar algum serviço aqui ou de colocar 2 vezes o mesmo. Como a gente faz 2, às vezes até 4 serviços no mesmo dia, então eu coloco o mesmo dia e coloco um novo cliente. E aí o que acontece? A gente coloca a despesa também. Eu coloquei as despesas que a gente mais usa, que é combustível, produto, equipamento, por exemplo, um bico da extratora que você comprou, ou realmente algum outro equipamento, uma politriz, algo assim. Pedágio, comida, caso a gente vá fazer um serviço de dia todo, que não dá tempo de voltar para casa e a gente come fora, então a gente coloca aqui. E ajudante. Então, caso você vai pagar alguém ou você tem o costume de pagar ajudante, você pode colocar aqui a cada pagamento que você fizer, qual foi o valor, qual foi a data. E aqui na descrição, por exemplo, em combustível, eu costumo colocar a quilometragem, vamos supor 120.540. E aí eu coloco a quantos litros foi abastecido, só para mim ter uma base, e às vezes eu coloco até o valor. E o que acontece? Quando eu fizer um novo abastecimento, a gente vai estar em 120.700, vamos supor, eu consigo fazer a média de consumo do carro a toda vez que eu abasteço. Aqui no caso, a gente completa o tanque e usa até o tanque acabar, até chegar na reserva. Então, a gente sempre consegue fazer uma boa média, né, da quilometragem. Para as despesas, é interessante você usar no celular. Tem um aplicativo muito parecido com essa planilha e eu uso só para as despesas. Por quê? Na hora que você está no posto, não tem como você entrar na planilha. Então lá você faz a anotação e às vezes, por exemplo, você vai num restaurante ou numa padaria e ali na hora você já consegue anotar. E quando eu venho para preencher a planilha, da mesma forma que eu preencho os clientes pegando lá do Google Agenda, eu abro o celular e consigo pegar as despesas também que eu ainda não anotei. E aí o que acontece? Toda vez que a gente coloca um valor aqui, ele vem para a receita do mês ou para a despesa do mês. E aqui a gente tem o que sobrou. A gente ganhou 200, gastou 100 de combustível, sobrou R$100 líquido. Esse é o acumulado do mês. Então, por exemplo, se a gente ganhar mais 100, a gente foi para R$300 e agora estamos com um líquido de 200. No anual, acontece a mesma coisa. Então, se a gente vier num outro mês, veja que a receita do ano ainda está aqui. E aí, se a gente aumenta mais R$100 em fevereiro, a gente foi para 400.
E isso vai até o final do ano. Quando chegar em dezembro, você vai saber qual foi seu faturamento do ano todo, qual a sua despesa do ano todo e quanto você realmente lucrou no ano todo. Essa catalogação, a intenção, a gente tem sofá. Aqui embaixo a gente sabe quanto cada tipo de serviço deu nesse mês de faturamento. Então, por exemplo, a gente ganhou R$200 em sofá. Esse não está descrito. Se eu coloco sofá, agora a gente ganhou R$300 de sofá. Se eu coloco, por exemplo, colchão, agora a gente tem R$100 de colchão e 200 de sofá. A mesma coisa para as despesas. Então, no final do mês, você vai saber quanto cada tipo de serviço te deu de lucro e quanto cada coisa te deu de despesa. Você vai saber quanto você gastou de combustível e por aí vai. Essa era a intenção também quando eu coloquei as cidades que a gente atendia. Aqui mais embaixo, a gente tem quanto cada cidade deu de lucro. Por exemplo, eu cataloguei apenas aqui Americana. Se eu colocar, por exemplo, Santa Bárbara, agora a gente tem R$100 em Santa Bárbara e R$200 em Americana, por exemplo. Se você entender um pouquinho de Excel, você consegue fazer essas alterações e trocar o nome das cidades, trocar o nome do serviço e das despesas também. Eu realmente não lembro exatamente como se faz isso, que eu montei essa planilha no final de 2015 para a gente começar a usar em 2016. Tudo isso está nesse último aqui, que é a categorias. Eu sei que se você alterar o nome aqui, você vai conseguir alterar o nome aqui também. Porém, se você colocar mais coisas nessa lista, ela não vai aparecer lá. E eu não me lembro como que a gente faz para fazer essa alteração. Mas é só dar uma entradinha no YouTube que você vai conseguir fazer isso. Se você acha desnecessário tudo isso que eu falei, pelo menos para você usar o valor que você está faturando e o valor que você está consumindo, é muito importante. Essa é a grande vantagem de você utilizar essa planilha. Todos os outros dados também são importantes. Hoje, a maioria das empresas vive de coletar dados. E com base em todos esses dados que elas coletam, o YouTube é um grande exemplo disso, o Google é um excelente exemplo disso. Eles vivem somente de coletar dados, de saber o que você gosta, o que você não gosta. Então, se você consegue saber qual é o seu faturamento, quais são as suas despesas, se você consegue saber qual item te dá mais dinheiro, menos dinheiro, se tem algum te dando prejuízo, então é mais fácil de você gerenciar o seu negócio. Se você gostou do vídeo e também da lembrancinha, não esquece de deixar o like. E se por acaso você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por hoje, eu vou ficando por aqui, desejando que você tenha um 2021 abençoado, cheio de muito trabalho, muita paz e que esse ano seja melhor do que o ano passado, com toda certeza. Um abraço e até a próxima.